Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mari Dias. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje, dia 18/4/2025, para a nossa aula de Semana de Atualidades. Caos, que caos! E agora, né? Por que toda essa bagunça, essa confusão geopolítica global que acaba interferindo em tudo no mundo inteiro? China, Estados Unidos, briga para cá, briga para lá. Então, bora entender isso. Vou deixar o material aqui na descrição do vídeo para você ir lá e clicar e ver. E a gente vai falar sobre um pouco de tudo aqui, mas é interessante que você vá lá, que você leia, até porque você precisa disso para resolver suas questões nas suas provas, né? Questão de atualidades ou redação, ok? CNU, a redação é sobre atualidades. Vai ter concurso agora da FUB, né? Fundação Universidade de Brasília, que a redação também é atualidades. Então vamos nessa? Sem mais delongas, vamos lá para as nossas atualidades. Análise. Trump busca aliados contra a China após retaliação de tarifas. Lembra que semana passada tava, eu vou te tarifar daqui, vou te tarifar dali. E agora é você quem vai ser tarifado. Eu vou, pois tu botou 50%, eu vou tacar 150%. E meu, que confusão, que caos. Isso gera instabilidade global, gera problemas com relação à moeda, que é o dólar, gera problemas com investimentos aí, mundo afora, até porque a gente está no meio técnico, científico, informacional. O mundo financeiro ele funciona 24 horas por dia, enquanto aqui está fechado, em outro lugar do mundo está aberto e assim vai, certo? Após meses aplicando tarifas e ameaçando anexar aliados, o governo americano tenta formar coalizão para pressionar Pequim em questões comerciais para enfrentar o ceticismo internacional. Deu certo? Até agora não, né, gente? Vamos para a próxima. Não, bloqueio. Vamos aqui atualizar rapidinho para ver se sai aqui. Agora não. Nossa, por isso que eu adoro o site do ICL Notícias, não tem propaganda. Trump exclui celulares e computadores e outros eletrônicos das tarifas recíprocas, né? Ele voltou atrás isso no dia 12, hein, gente? Com a decisão, esses produtos ficam de fora das tarifas de, 145%. Eita, 145%. Isso gerou outro probleminha que eu vou falar mais à frente, tá? E aí você tem o que, ó? O governo Trump isentou smartphone, laptops e outros eletrônicos de tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente. A medida foi divulgada na noite desta sexta-feira, no dia 11, pela Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. E manteve, tá? Hoje são 18 de abril, essa tarifazinha aí foi mantida, né? Com a decisão, esses produtos ficam fora da tarifa de 145% à China. Próxima, Google apresenta, deixa eu baixar aqui. Google apresenta auxiliar digital em hospital e quer popularizar funcionários de IA. Que interessante, né? Assistente do Hospital Americano de Pesquisas e Informações de Históricos Clínicos e de Literatura Médica de forma autônoma. Como que isso vai funcionar? Os médicos em um hospital, deixa eu tirar aqui. Os médicos em um hospital pediátrico em Southern, nos Estados Unidos, receberam auxílio de um funcionário digital com IA. O avanço da digitalização no trabalho foi um dos anúncios do Google durante um evento realizado em Las Vegas nesta quarta-feira para clientes corporativos. Entre os lançamentos apresentados, destaca-se a plataforma para criar agentes, como são chamados de funcionários digitais, de maneira intuitiva, e outra cujo objetivo é permitir a criação de aplicativos sem conhecimento avançado de programação. Ou seja, se você... Gente, as IAs já estão dominando tudo, né? Se você tá no seu WhatsApp, você perguntar a IA do WhatsApp lá, ela já vai te responder. Quando você acessa a Google, né, você vai fazer algum tipo de pesquisa antes dos sites de buscas, já vem ali a IA te falando sobre o assunto que você está buscando. Você tem a Gemini, você tem a DeepSeek, você tem os sites GPT e assim vai se espalhando mundo afora. Dentro do Twitter, né, hoje X, também tem já uma nova IA lá, é a Grok, né?
que já tá atuando aí no Twitter, você faz lá a pergunta para ele vai lá e te responde e assim vai se desenrolando. O mundo ele tá em outro ritmo, não tem para onde voltar. Próxima, Sleep gigantes, desinformação sobre tratamentos médicos continua em alta nas redes. Preocupação, né, gente? Sociedade aí, ó. Organização defende a responsabilidade das plataformas que impulsionam conteúdos falsos sobre saúde pública. Eu acho que é sobre qualquer coisa, tá? Tá um caos as redes sociais. Parece que a galera entra no mundo de Nárnia e acha que é um mundo sem lei, um mundo de guerra, aonde os direitos básicos e respeito, senso não existem. Essa fronteira ela é quebrada o tempo inteiro. Você vê aí códigos e as pessoas, né, falando sobre coisas infundadas que não existem, os juízes e sabedores de tudo, né, dentro das redes sociais, né. Na pandemia da Covid-19, diversos médicos impulsionados pela narrativa bolsonarista lucraram com a divulgação de conteúdos falsos, com desinformação sobre os tratamentos e prevenção da doença. Muitos questionaram, sem comprovação científica, o uso de máscaras, vacinas, de distanciamento social, né? A pandemia, ela passou a desinformação, e a desinformação, negacionismo sobre doença, tratamentos médicos continuaram, com a ajuda de recursos que impulsionaram as Big Techs. Multiplicam-se nas redes sociais vídeos e publicações de cursos e tratamentos sem nenhuma aprovação ou estudo publicado. O autor do conteúdo pega a plataforma para que otimize a exibição, alcançando um público ainda maior, levando inclusive a plataforma a se tornar um beneficiário desse conteúdo. As Big Techs estão, nos últimos 2 anos, cada vez mais se transformando permissivas para esse tipo de conteúdo, explica Humberto Ribeiro, cofundador e diretor jurídico do Sleep Giants. Ou seja, galera, a desinformação, ela já existia, ela está multiplicada em alcances mundiais, tá? O que se fala aqui, e aí? Até você provar, como diz lá no Nordeste, até para você provar que Jesus não é sabugo, meu amigo, a justiça ela não consegue andar na velocidade que as redes sociais andam, que a desinformação anda. O que foi notícia ontem, daqui uns dias ela some, simplesmente some. 10, 15 dias já era. Então, há uma necessidade urgente de regulamentação das redes sociais em escala global, não tem mais para onde correr sobre isso, tá? E evitar um mundo de problemas com relação às redes e à desinformação. Indo lá, a linha deixa clima instável e irregular no Brasil, diz previsão. Segundo o novo boletim, o NOAA, a agência do governo dos Estados Unidos para a temperatura e clima nos oceanos, o Oceano Pacífico voltou a estado de neutralidade climática. Olha aqui, questões ambientais, o fenômeno climático chegou ao fim e a temperatura dos oceanos pacíficos está em normalidade, anunciou o efeito pela Administração de Oceanos e Atmosfera, o NOAA. O fim dos eventos pacíficos marca um período de transição climática. No Brasil, o clima deve ficar instável e irregular. Vixe. Se as chuvas não estão corretinhas, vai acontecer o quê? Já que somos um país agroexportador, né? E aí? Não descarta. Bolsonaro, política. Vamos falar aí sobre um pouquinho de política. Bolsonaro fala em dores intensas no abdômen e diz que provavelmente passará por nova cirurgia. E passou, tá, gente? Ele passou por uma nova cirurgia, tá aí se recuperando, todo esse processo que aconteceu com o ex-presidente da República, Jair Messias. Ele deixou o hospital no final dessa tarde, no dia 12, e deve ser transferido para Brasília. E foi transferido, ok? Vamos falar um pouquinho de Trump. Trump isenta produtos de alta tecnologia e tarifas recíprocas. Acabei repetindo, gente. Desculpa. Desculpa, já foi, né? A gente já falou para isso, né? Brasil pode sair ganhando com tarifaço de Trump, diz aí a BBC News, né? O receio de que o Brasil seria um dos alvos principais do tarifaço global deu lugar a um certo alívio após a Casa Branca colocar apenas 10%. Gente, 10% já é o que a gente paga, tá? E sim, o Brasil ele acaba se beneficiando com isso, porque o governo chinês, por exemplo, já está falando com o governo brasileiro sobre a relação de compra de carne aqui do Brasil, certo?
Vamos aí. Após levar Capitão Kirk e brasileiro ao espaço, Blue Origin está aposta em missão feminina com Katy Perry. E ela já foi, viu? Katy Perry foi ao espaço, passaram um tempinho lá, tiraram altas selfies. Já voltaram e deu tudo certo. Foram todas elas aqui, ó. Ok? Inclusive ela, Katy Perry. E deu certo, né? Ah, tô fazendo nada. Ser rica é uma coisa tenebrosa, né? Tô fazendo nada, o que eu vou fazer? Já viajei o mundo inteiro, já vi todo mundo. Já. Vou falar com o meu best Bezos e vou perguntar se eu posso dar uma volta lá no espaço, né? Ou você tem 20 minutos para sair. Ataque aéreo israelense destrói parte do último hospital em funcionamento em Gaza. Gente, a gente tá vendo o apagamento de um povo. Não posso falar a palavra, né? Senão vai bloquear meu vídeo. Mas a gente está vendo o apagamento de um povo. Isso é assustador. Os números de desvividos são absurdos. Já estão chegando aí a mais de 51 mil desvividos. Você tem uma briga que ela é desproporcional, é uma população muito jovem, porque a população palestina ela não consegue envelhecer porque não tem um tempo longo de vida, a média de vida deles é só de 35 anos. A gente sabe que os ataques de Israel são fatais, não tem para onde correr, o que restava de Gaza está sendo destruído aos montes. Tivemos eleições aqui no Equador, né? Eleição acirrada de um lado e do outro, né? O Equador tem eleições acirradas e pode eleger a primeira mulher presidente, mas não elegeu, ok? Ela ganhou no primeiro turno, então terminaram praticamente empatados, foram para o segundo turno. E no segundo turno, quem ganhou foi Daniel Noboa, é reeleito e presidente do Equador. Rival não admite derrota, tá? Noboa estava com 55%, enquanto Gonçalves com 43,3%. E aí teve vários países que não reconheceram, o México foi um deles, né? A presidente do México, ela não reconheceu as eleições aí do Equador, o Brasil não se posicionou até o momento que eu vi, né? Então tá aí. Não vamos dizer que a situação no Equador tá tranquila, né, gente? Ó, o Equador dolarizou a economia de lá. Houve uma invasão gigantesca dos cartéis mexicanos no Equador, porque quando você dolariza a sua economia, a facilidade de entrada e saída de dólar é absurda. Nós temos uns níveis de violências assustadoramente altos. O negócio no Equador tá, vamos dizer assim, como diz meus alunos, tá cabuloso. E aí ele é reeleito presidente do Equador. Tem aí uma política assim mais conservadora, né? Mas vamos ver as decisões, os próximos capítulos dessa história. 2025, nem 2025, começa a pedir prazo de isenção de taxa, né? Que começou no dia 14, tá? E vai até o dia 25. Quem tem direito à isenção? Isenção, galera, para não pagar. Aqui, ó. Matriculados no terceiro ano do ensino médio deste ano 2025. Quem fez todo o ensino médio em escola pública ou bolsista integral em escola privada, ou seja, você que já terminou o ensino médio e deseja fazer a prova, você pode pedir isenção. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que fazem parte do CAD único. Os participantes do programa PED Meia também se enquadram nos requisitos para isenções de taxa. Só para lembrar de novo, vai até que dia? 25 de abril. Hoje são 18, então vai estar perto. Deixa eu ver aqui, vai até que dia? Pegar aqui o calendário rapidinho. Bora, calendário, sai aí. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ó, só tem alguns dias, né? Tem literalmente uma semana. Uma semana. Então, fica atento ao prazo. Não perca o prazo, por favor, pelo amor de Deus. Rússia diz que atingiu reunião de autoridades em último ataque à Ucrânia. Ofensiva que, ó, mais de 30 pessoas e feriu pelo menos 117. É, É outra guerra de gigantes. É um lugar onde não está chegando em um acordo. O Zelensky, ele foi até a Casa Branca, conversou com o Trump. Não, eles brigaram na Casa Branca, porque estão tentando parar essa guerra. O Zelensky não está concordando com os termos. O Trump, ele está nervoso. E aí a briga grande nunca aconteceu de ter um presidente de uma nação ser
expulso das Casa Branca. Foi isso que aconteceu com Volodymyr Zelensky. Isso abalou a diplomacia mundial. Olha, sei não, né? No domingo, o presidente Volodymyr Zelensky exigiu uma resposta internacional dura contra Moscou em relação ao ataque que ocorreu quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, luta para prosseguir uma promessa de acabar rapidamente com a guerra. Não vou falar o que ele falou aqui não, tá, gente? Tá muito pesado. Os líderes do Reino Unido, Alemanha e Itália condenaram o ataque. Trump, quando questionado sobre a ofensiva russa, disse que foi terrível. E me disseram que eles cometeram um erro. Ele disse sem dar mais detalhe, mas eu acho que é uma coisa horrível. E continua, nada de paz por lá, né? Lula diz que a COP30 não será só no Brasil, mas em toda a América Latina. O presidente discursou na cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos esta quarta-feira, dia 9. Eu trouxe porque a gente precisava falar disso. A COP30 ela vai acontecer aqui no Brasil, tá? Vai acontecer lá em Belém do Pará, tá, gente? Lembrando que vai acontecer uma conferência climática em um dos estados onde tem uma das piores estruturas de saneamento básico do país. É uma contraditória. Eu espero que esse evento possa trazer melhorias para a população do Pará, porque precisa muito lá na região norte, a questões relacionadas a meio ambiente, a questão de saneamento básico ainda deixa muito, mas muito a desejar. Vamos esperar aí para ver o que vai sair dessa COP30, né? Durante o discurso, Lula disse que as mudanças climáticas demandam uma ação conjunta. O último relatório do IPCC descreve a América Latina e o Caribe como uma das regiões mais vulneráveis do planeta. Acho que era planeta, né? Do Plantes. O risco de que o colapso da floresta amazônica e o degelo da Antártica são pontos de não retorno que colocam em xeque a nossa sobrevivência, afirmou. Sim, sim, mas como que vamos resolver essa situação, né? Crise climática pode provocar nova extinção em massa, diz pesquisador. E aí? E aí, o que a gente faz, né? Montgomery afirma que é a maior e mais rápida extinção em massa do planeta que o planeta já viu está em andamento. Se a humanidade não conseguir reverter os efeitos das mudanças climáticas, a Terra pode sofrer uma extinção em massa semelhante ao período Permiano. Meu Deus. Entre 299 e 251 milhões de anos atrás, quando cerca de 90% das espécies não conseguiram sobreviver às condições drásticas. Vala, minha Nossa Senhora, e as futuras gerações, hein? Do jeito que a humanidade está indo, essa daqui eu vou ler toda, tá, gente? O alerta é do pesquisador Hong Montgomery, diretor do Centro de Saúde e Departamento Humano da Universidade de London, na Inglaterra, né, de College London, e um dos autores do relatório de 2024 sobre saúde e mudanças climáticas da publicação científica do The Lancet. O estudioso abriu a programação do Florence Global Summit, isso aí, o evento internacional sobre saúde e clima, que começou nessa terça-feira no Rio de Janeiro. O Brasil foi escolhido para sediar a conferência porque vai receber a 30ª Conferência Nacional das Nações sobre Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro. Ressaltou que essa extinção já vem ocorrendo, a maior e mais rápida que o planeta já viu, e somos nós que estamos causando isso, frisou. Entretanto, a morte de espécies pode chegar a níveis catastróficos se o aumento da temperatura média global chegar a 3%, 3 graus, acima dos níveis pré-industriais. Em 2024, alcançamos um aumento de 1,5. Uau! E cientistas estimam que estas ações atuais foram mantidas, especialmente no que se refere à emissão de gases de efeito estufa. Isso deve aumentar em 2,7 até 2100. Gente, 2100 tá bem aí? Eu não vou estar vivo? Vou não, mas tá bem aí. Bem aí. Para a humanidade é nada, né? A gente sabe que, deixa eu ver, expectativa de vida hoje, vamos aí, cuidando direitinho da saúde e tal, vai até uns 85, 90, né? Não vou estar viva, não, tá? Então, assim, se chegar a 3 graus, a gente tá no sal.
Se continuarmos golpeando a base dessa coluna instável sobre a qual estamos apoiados, a própria espécie humana estará ameaçada. No passado, estimamos 50,6 bilhões de toneladas. No ano passado, emitimos 50,6 bilhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. Um aumento de 1% em relação ao ano anterior. A concentração atmosférica de CO2 não só está aumentando, como está aumentando de forma cada vez mais acentuada, explicou o especialista. Ou seja, quais são as medidas que vão vir na COP30 que pode reverter essa situação? Meu ponto de vista, ou a gente para de produzir nessa escala que a gente está, ou a gente vai morrer. Ponto. Sinto muito. Estudo revela, veja quem realmente ganha bem no Brasil. Estudo revela que profissionais que mais bem remunerados do Brasil são engenheiros de computação no topo da lista. Olha aqui, deixa eu mostrar a lista para vocês. Cadê a listinha? Nossa, eu vi essa listinha essa semana. Cadê? Leia mais. Aqui, ó, quem está no topo da lista: engenheiro da computação, engenheiros de minas e afins, doutores, diretores de espetáculos e afins, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, geólogos, oceanógrafos, geofísicos e afins, médicos, engenheiros de produção, pesquisadores em engenharia. Olha só quais são as profissões mais bem remuneradas. Ou seja, são profissões que são ditas como de alto nível, né? Vamos assim. Relatório internacional aponta que tarifaço de Trump fará a China e a Europa grandes de novo. Olha só. Pressionados pelas novas regras, esses países devem abandonar modelos econômicos focados em exportação. Gente, é a desdolarização da economia. Ou seja, se você não tem uma estabilidade econômica do país que é uma potência, que é ele quem domina o sistema SWIFT. O que é o sistema SWIFT? O sistema SWIFT é o seguinte: eu tenho uma loja de Havaianas no Brasil, eu sou a dona da Havaianas, que me dera, né? E aí, sei lá, as Filipinas quer ter Havaianas lá no país dela. Então eles vão comprar vários lotes de Havaianas comigo. Para a gente conseguir fazer esse acordo, nós vamos passar pelo sistema SWIFT, é onde vai fazer a transação das duas moedas, o real e a moeda da Filipinas. Entendeu? Entendeu? E esse sistema fica nos Estados Unidos. Salário mínimo pode chegar a 1.630 em 2026. Novo valor de salário mínimo no projeto de diretrizes orçamentárias, a PLDO, enviado ao Congresso nessa terça, dia 15. Ou seja, já tem uma perspectiva para o novo salário mínimo, que eu acho muito pouco, tinha que ser maior. Cada brasileiro podia receber aí no mínimo 7 mil reais, que estava tudo certo. Pais do brasileiro que morreu de fome em prisão em Israel. Queremos o corpo do nosso filho. Valdi tinha 17 anos e se preparava para começar a treinar na escola de futebol da seleção da Palestina. É uma pena, né, gente? A família do brasileiro reclama o corpo do jovem que até hoje não foi entregue aos pais. Ele faleceu em 12 de março, certo? Em uma penitenciária israelense. Gente, tá um caos lá, tá um caos. Eu acho que o corpo não volta, não. Carreira de professor perde apelo entre os jovens. Busca por licenciatura cai na UFF. Nos últimos 5 anos, os cursos de licenciatura da instituição registram a queda de 20% no número de alunos. É uma realidade não só na UFFF, tá? Por quê? É uma realidade Brasil afora. Aqui no Distrito Federal não é muito diferente. Gente, a profissão professor, infelizmente, é uma profissão que ela não é uma profissão desejada. E os professores que estão atuando, muitos, mas muitos mesmo, estão como professores temporariamente. Eles estão buscando outras carreiras por conta de desvalorização salarial, escolas superlotadas, você não tem um plano de carreira eficiente. É uma profissão que está sendo negligenciada há décadas. A tendência é o desaparecimento dessa profissão, porque você não está conseguindo formar novos professores, entendeu? As políticas públicas voltadas para a educação não são suficientes. Os concursos públicos espalhados Brasil afora também
não fazem o seu dever de casa, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, na área de geografia, que é a minha área, tivemos um concurso recentemente, de 2022 para 2023, 4 vagas, 2 imediatas, 2 reservas. Chega a ser abismal para o tamanho que é o Distrito Federal. Eu falo em tamanho de estrutura educacional que precisa desses profissionais. Além disso tudo, o atrativo em ser professor, ele é muito baixo pelos nossos estudantes. Eu dou aula em escola de ensino médio e a cada 100 alunos que eu pergunto, sei lá, 1 ou 2 querem a licenciatura e provavelmente não farão, tá? É uma realidade que está Brasil afora, infelizmente. Deveria ser a profissão mais bem remunerada do país, né? País sério deveria. Após congelar recursos, Trump sobe o tom contra Harvard. Gente, tá tendo uma confusão, porque Harvard disse bem assim: não vou fazer o que tu quer, não. Aí ele foi lá e congelou 2,2 bilhões da universidade, né? Aí ele veio lá, a universidade diz: pô, pode congelar. Aí depois Trump vai lá e diz: pois tu vai ter que me pedir desculpa. Que confusão, que confusão. Pois tu vai ter que me pedir desculpa. Aí Trump falou: não vou pedir não. Tu que vai. Aí Harvard falou: vou pedir não. Após congelar recursos, Trump disse: sobe o tom com Harvard e exige que a universidade peça desculpa para ele. A Casa Branca disse bem assim, ó. Afirmou que a instituição foi palco de episódios de antissemitismo em referência ao protesto pró-Palestina em 2024. O presidente avalia cancelar a isenção fiscal contra a universidade. Gente, o Trump que tá nos Estados Unidos, hein? Tá um caos, um caos. Vamos nessa. Por que Trump trava uma batalha contra Harvard e outras universidades de prestígio? Vamos entender por quê? O governo do presidente americano Donald Trump disse que está congelando mais de 2 bilhões de recursos em fundos federais das universidades, uma das mais prestigiadas do mundo, horas depois da faculdade que rejeitou a lista de exigências da Casa Branca. Disse: oxe, tu quer o que, menina? Oxe, tá pensando que quer quem? Confusão, né? Talvez Harvard devesse perder seu status de isenção de impostos e ser tributada como uma entidade política se continuar promovendo essa doença de cunho político e ideológico inspirada a apoiadores de terrorismo, escreveu ele na sua rede social. Galera, é o seguinte, quem tá contra Trump ou fizer qualquer coisa contra o que ele acredita que deva ser, tá sendo perseguido. Simples. Nós estamos em um governo autoritário. China proíbe aéreas do país de comprar jato da Boeing. Boeing é dos Estados Unidos, tá, galerinha? Inclusive, o governo chinês elogiou a Embraer brasileira. Ó, as parcerias vindo aí. Desculpa. As parcerias vindo aí. E aí? E tá tudo certo. A empresa Boeing já perdeu o valor de mercado nas ações por conta dessa decisão do governo chinês e a confusão sobre as tarifas continua. 97% dos funcionários economizam mais de R$ 600 em trabalho remoto, mostra relatório. Relatório aponta que funcionários estariam dispostos a abrir mão de mais de 25% do salário em troca de continuar em home office. Olha só. Gente, home office é muito bom trabalhar de home office. Levando em consideração em países como o Brasil, onde você tem uma média de deslocamento de 2 horas e meia para chegar e voltar, ir trabalhar e voltar só dentro do ônibus, como diz aí, dentro do ônibus ou então dentro do metrô, só disso 2 horas e meia de desgaste. Fora as horas trabalhadas, fora que teu dia começa ontem, né? Como diz, teu dia começa ontem. Gente, trabalhar em casa é fantástico. Se eu pudesse, eu trabalhava só em casa. Próxima, emenda de PP dificulta a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 e protege milionários. O que está acontecendo? O governo federal trouxe uma proposta de isenção de IR para quem de IR, né, imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Pessoas como eu, professor, né? E aí, para que haja um balanço, né, e você não perca a arrecadação, precisa-se que alguém pague a conta. E esse alguém seriam 141 mil brasileiros que ganham mais de R$ 50.000 por mês, tá? É renda, não é empresa, é renda de CPF, não empresa. Aí a gente enxerga a desigualdade social que tem nesse país. A desigualdade é absurda, abjeta até. Aí vem
Esse serzinho aqui, uh, ele é senador pelo estado do Piauí, infelizmente, tá? E ele vem com uma contraponto à proposta do governo de isentar. Ele apresenta uma proposta, né? Que isso faria cair 80% da arrecadação. O que que seria para esses super ricos? Gente, olha só. Se você ganha mais a partir de 50 mil reais por mês, isso dá milhão por ano, 600 mil por ano, você pagaria até 10%. É um imposto mínimo, gente. É um imposto mínimo de 10%, tá? Eu pago 22,5% todo santo mês. 22,5% é descontado de mim, do enfermeiro, de um policial, de um bombeiro, de um professor, sabe? Dessa galera. Por que que a gente tem que pagar 22,5% enquanto essa galera que ganha mais de 50 mil, 50 mil reais não paga nem 10%? Eles vão pagar o mínimo. Se chegar a 11%, a Receita vai devolver para eles. Vocês entenderam como é que é? Vocês entenderam? Aí esse ser abjeto aqui das trevas, ele vai lá e ele quer fazer essa alteração para cair de 10% para 4% de arrecadação. Nós temos que lembrar que o Congresso, nesse sistema, ele é dado por esse tipo de gente, porque eles são financiados por esses super ricos. Então, ou a gente muda essa galera que tá lá, ou nós, trabalhadores, vamos sofrer muito, mas muito mesmo, muito mais do que a gente já sofre. Prazo para aderir ao Enem dos professores termina nessa quinta-feira. No caso, terminou ontem, né? Anteontem. Hoje é que dia? Hoje é sexta, ontem, né? Isso. Né? Que é a prova nacional dos concursos públicos para professores do Brasil inteiro, tá bom? É uma maneira de suprir essa carência que tá de professores no país, tá? Canetas emagrecedoras só poderão ser vendidas com retenção da receita. Gente, houve uma explosão aí com esse Ozempic, né? A galera tomando para emagrecer, valores astronômicos absurdos. E aí o governo, a Agência de Vigilância, a Anvisa, que faz parte do SUS, tá? Do SUS, foi lá e disse: "Hey, ó, parou a brincadeira. Para vender Ozempic, Mounjaro e Wegovy, vocês vão ter que ter, ó, retenção de receita. Vai ter que passar por médico. O médico disser, tudo bem, toma lá, passa a receita e tu compra. Tem que controlar, porque tá um negócio muito de doido. Governo propõe energia gratuita para famílias de baixa renda. Veja como vai funcionar. A ideia da proposta é encaminhada à Casa Civil nessa quarta-feira isenta 60 milhões de brasileiros. Que coisa boa, né? Que coisa boa, merece. A população pobre desse país merece muito mais, tá? O Ministério de Minas e Energia, junto com o governo, estão preparando uma proposta para ampliar o alcance de tarifa social da energia elétrica. A ideia é beneficiar 60 milhões de brasileiros, sendo que parte deles poderá ter isenção total da conta de luz, tá? Quem terá direito? Famílias inscritas no CAD único, de ter renda mensal abaixo, né, de até um salário mínimo e meio por pessoa, ser beneficiário do BPC, né, pessoas com deficiências idosos, serem de famílias indígenas ou quilombolas inscritas no CAD único, morar em áreas com sistemas de energia isolada fora da rede elétrica nacional. Não é todo mundo, tá? Mas merece, tá certinho. Vamos lá. Censo de 2022 diz que 16% dos brasileiros moram em ruas. Opa, peraí, ainda. Ai, propaganda da Moringa, rapaz. Misericórdia. Oh, que é isso? Por isso que eu gosto do ICL. O ICL não tem propaganda. Vamos lá, tirar esse negócio aí da minha frente, ó. Censo. Diminuir aqui. Deixa eu diminuir aqui. Ai, que coisa chata, né? Censo de 2022 diz que 16% dos brasileiros moram em ruas sem calçadas e só 15% com rampas para cadeiras. Houve uma melhora na comparação com 2010. A fatia dos que tinham calçadas e rampas de acesso eram menores. Gente, quando a gente fala de morando na rua, não. É pessoas que têm a casa com a portinha virada para a rua, tá?
divulgado também mostra que a maioria das vezes o calçamento do entorno dos lares tem obstáculos que dificultam a circulação. Deixa eu sair desse negócio aqui, propaganda sem fim, né? Faltam calçadas no entorno dos lares brasileiros. Cerca de 16% dos brasileiros, ou 27 milhões de pessoas, mostram dados divulgados nessa quinta-feira. A situação melhorou em relação ao 2010. Atualmente, 84% moram em vias que têm calçadas entre 66% a 12 anos. 12 anos, passou-se 12 anos, aumentou para 84%, mas ainda tem 16% dessas pessoas que não têm acesso a calçadas. Muitas delas não têm acesso, por exemplo, a cadeirantes. Petrobras anunciou ontem, né, uma redução do preço do diesel em 0,12 centavos por litro. Isso vai conferir o que? Uns 10 centavos na bomba. E aí o preço médio do combustível ficou ali em torno de 2,95. Galera, a gente usa combustível fóssil, não tem pra onde correr, né? Isso é bom porque o preço do frete fica mais barato, isso vai refletir dentro dos mercados, que é onde chega a nossa comida, porque são transportados por caminhões. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Fávaro diz que o governo vai se apresentar à China para substituir o comércio de carne bovina. Olha aí, ó o Brasil se beneficiando com essa confusão, né? Representantes chineses devem se reunir com membros do governo na próxima semana. Conversas podem pavimentar negociações comerciais entre a visita de Lula à China em maio. É, fazer o quê, né? A oportunidade, como chamou o Fávaro, surgiu a partir de um ato do governo chinês que, em meio ao avanço da guerra tarifária americana, retirou a autorização de quase 200 plantas frigoríficas dos Estados Unidos para vender carne bovina à China. Cara, isso tá dando um reboliço em escala global, já falei, né? Comida mais cara tem a ver com falta de reforma agrária. Presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária afirma que combate à concentração de terras ainda é ferramenta para produzir fome, para reduzir a fome. A alta nos preços dos alimentos observada nos últimos meses no Brasil tem como um dos fatores a falta de uma política consciente de reforma agrária. A avaliação é de Alta Gold Farm, presidente da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária. Há um déficit de oferta de alimentos que seria suprido pela reforma agrária, com mais famílias tendo acesso à terra e, portanto, produzindo mais alimentos. É o óbvio, né? É o óbvio. Mas consegue fazer reforma agrária no Brasil? O grande agricultor brasileiro? Os 80% de terra que está na mão de apenas 10% dessas terras vão ceder? É, meu amigo, confusão, tiro, porrada de bomba. Cientistas identificam identidade em que o cérebro começa a envelhecer mais rápido. Olha só, um estudo recente revelou a idade exata em que o cérebro inicia um processo de aceleramento do envelhecimento. Vamos ver a idade? De acordo com os cientistas pesquisadores, o cérebro começa a envelhecer mais rápido aos 44 anos. Ui! Marcado pela degradação das redes neurais. Esse fenômeno, segundo eles, se intensifica progressivamente até os 67 anos. Após essa fase, o envelhecimento continua, mas em um ritmo mais estável, atingindo um platô por volta dos 90 anos. Os cientistas chamam esse período de janela crítica, quando o cérebro começa a ter menos acesso às energias antes que ocorriam um dano irreversível. Para chegar a essa conclusão, a equipe analisou exames de ressonância magnética de mais de 19 mil pessoas, mapeando a atividade cerebral, identificando áreas em declínio. Gente, então, ó, começa a envelhecer 44 anos. Vala, minha Nossa Senhora. Bora lá. Ataques. Nossa, de novo, né, gente? Ataques de israelenses contra campos em Gaza deixa quase 40. O primeiro-ministro israelense acredita que o ataque foram um movimento islamista palestino. Forçam um movimento islamista palestino a devolver reféns. Ah, então para devolver tu precisa sair, né? Entendi. Os bombardeios mataram quase 40 pessoas, desviveram quase 40 pessoas, incluindo eles crianças, a maioria nos campos de deslocamento de forma de defesa civil local, no momento em que Israel intensifica a ofensiva no território.
Olha, como eu falei aqui pra vocês, acho que aqui embaixo tem os números, né? Aqui, ó. Ah, o Ministério de Gaza afirma que em pelo menos 1.691 mil pessoas desviveram desde 18 de março para cá, o que eleva para 51.065 o número de desvividos em represárias israelenses. A gente está vendo o desaparecimento de um povo e é surreal a importância que o mundo está dando para isso. É absurda, chega a ser abjeta, né? PEC quer proibir a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e militares. Tá certinho, o negócio é pronto. O juiz, o militar, o promotor apronta, pinta e borda, faz coisas horrendas, absurdas, e a punição dele é se aposentar. Tapa na cara da gente, né? Tá chamando a gente de quê? Vou nem dizer, né? Essa PEC, ela é uma PEC que foi instituída aí antes do Dino entrar como juiz do STF, certo? Ministro, juiz, não, ministro, né? Do STF, e ela está sendo analisada pelo Congresso, ok? Após Estados Unidos ameaçar deixar acordo de paz na Rússia ou na Ucrânia, a Rússia acusa Washington de dificultar o diálogo. Vixe. Ah, não bastasse a confusão econômica global por conta das tarifas, aí tem Israel e Palestina lá que não para. Vem Rússia, vem Ucrânia. Tá complicado acompanhar os noticiários, hein? Nessa sexta, dia 18, o secretário dos Estados Unidos disse que Trump deixará a mediação caso não haja sinais imediatos do progresso nas negociações. O Kremlin afirmou que contato com os Estados Unidos é complicado. Ou seja, o que andou 10 passos para frente deu 12 para trás, não é? Militares dos Estados Unidos atacam porto do Iêmen. Pelo menos 74 pessoas desviveram. O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que a ofensiva tinha como objetivo atingir os Houthis e não prejudicar o povo do país. Gente, o Iêmen, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. O Iêmen passa pela maior crise humanitária já existente nesse planeta. Lá, 80% da população passa fome. Os dados no Iêmen são assustadores. A gente tem números alarmantes que a população de lá sofre. Não tem para onde ir, tá? O caos no Iêmen. Pronto, semana que vem eu vou trazer uns dados só do Iêmen para a gente conversar sobre ele, né? E, cara, é surreal o que está acontecendo no Iêmen. Os Houthis não conseguiram verificar o local e nem data. No entanto, o Comando Central dos Estados Unidos divulgou a comunicado alegando a destruição do porto de abastecimento de Ras Al-Khaimah. E o Iêmen, eles têm os chamados navios piratas, que deixa quem passa, quem não passa lá pelo acesso ao Oriente Médio para a questão do petróleo, também para a questão de entrar mercadorias e passar por ali e chegar até o seu destino. Olha, Oriente Médio, confusão, né? Enfrentar a violência nas escolas não pode ser responsabilidade só dos professores, alerta especialista. Mas é claro que não. Ah, pronto. O professor aqui no DF foi dizer pro menino não usar o celular na sala de aula, levou-lhe uma taca quando saiu. Nós temos uma das profissões mais adoecidas do país. A quantidade de professores que estão afastados de sala de aula chega a ser surreal, entendeu? Temos um enfrentamento direto, não só com a violência dentro da escola, como fora dela, a questão de uso de diversas coisas. Enfim, tá complicado, tá muito complicado. O aumento expressivo na violência nas escolas brasileiras, que triplicou nos últimos 10 anos, não surpreende quem acompanha de perto a realidade da educação. Para a especialista no tema Miriam Abramovay, da Faculdade Latino-Americana de Ciências, da Flaxo o alerta já vinha sendo dado há muito tempo, mas só ganhou mais atenção após os atentados que chocaram o país nos últimos anos.
A agressão física é cotidiana nas escolas. Muitas vezes ela é vista como uma linguagem para resolver conflitos. Não é mesmo, tá? Para inglês ver, pecuaristas desmentem Revolução Verde da JBS. Vamos falar do meio ambiente, tá encerrando, falta só essa outra, tá? Estamos aí com 40 minutos. Relatos revelam ser comum a adulteração de documentos para fornecer a JBS bois criados em áreas desmatadas. Para pecuaristas que fornecem gado para a JBS, a Revolução Verde anunciada pela empresa é mera retórica. Ou, nas palavras deles, para inglês ver. Produtores rurais relatam que a promessa da companhia de eliminar o desmatamento das suas cadeias produtivas até o fim deste ano está distante do que realmente acontece no campo. Em uma parceria entre o Repórter Brasil, o jornal britânico The Guardian e esse aqui, que eu não vou ler não, braço de jornalismo investigativos do Greenpeace, a equipe ouviu mais de 35 fazendeiros profissionais no setor em 3 viagens pelas principais regiões onde JBS compra bois na Amazônia. Na lista de entrevistado estão pecuaristas e líderes de associações de produtores de gado que representam milhares de fazendas dos estados do Pará e de Rondônia. Ou seja, fraude, né, gente? Supostamente. Supostamente. Veneno na chuva, questões ambientais de novo para a gente encerrar. Estudo da Unicamp revela contaminação por agrotóxicos em São Paulo. Entre as substâncias encontradas foram identificadas algumas proibidas. Cidades agrícolas têm maior concentração. Valeu, minha Nossa Senhora. Um estudo revelado pela Unicamp revelou que a água da chuva em pelo menos 3 regiões do estado de São Paulo está contaminada por venenos agrícolas, incluindo substâncias proibidas no Brasil. Foram encontradas 14 moléculas de agrotóxicos em amostras coletadas em Campinas, Brotas e na capital paulista. Entre elas, a atrazina, usada em larga escala pelo agronegócio no país, foi identificada em 100% das coletas. Eita! Campinas, onde quase da metade do território é ocupado por lavouras, apresentou uma das maiores concentrações de venenos na chuva, 701 microgramas por metro quadrado. Em Brotas, onde os cultivos agrícolas ocupam 30% da cidade, a média foi de 780. E em São Paulo, 7%, chegam a 223. Ou seja, as análises mostram que a presença dos campos tóxicos acompanha diretamente a intensidade do uso agrícola nas regiões. Na aplicação, parte dos pesticidas se volatizaram e se aderem às partículas presentes na atmosfera. Daí são levados para diferentes regiões e carregados pela chuva. Então a ideia é que a água da chuva é limpa, que a ideia da água da chuva é limpa não é verdade, explica Cassiana Montagner. Gente, assim a gente encerra esse nosso materialzinho de hoje. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Se você ficou, por favor, curta, compartilha, divulga para quem você quiser. Eu peço que você continue acompanhando esse canal e vou tentar postar mais vídeos, é porque o tempo é muito curto, tá? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Até semana que vem. Toda sexta material aqui, hein? Tchau.